A questão hoje é que a gente tem muita dificuldade em lidar com a tristeza, porque a gente acha que tem que ficar feliz o tempo todo. Então o luto, ele vai acontecer toda vez que você perder algo que seja importante para você. Pode até mesmo... Olha aqui, tem um VT, quero que você acompanhe comigo esse VT, para depois a gente começar essa conversa sensacional aqui no Bendita Hora. Todos nós passamos por situações difíceis em nossas vidas. São situações que nos deixam para baixo e às vezes nos impede de seguir em frente por dias, semanas e até meses. Ficamos apáticos e tristes, sem motivação para continuar nossas lutas do dia a dia. Porém, como diz o velho ditado, depois da tempestade, vem a calmaria. Nossa vida é feita de altos e baixos. Sempre vamos passar por momentos que parecem impossíveis de se superar. Mas com o apoio, tratamento correto, com as pessoas que nos amam por perto, a superação se torna menos difícil de se alcançar. Hoje, falaremos mais sobre como a superação é importante em nossas vidas em todas as situações. Muito bem, olha aqui, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, eu quero que vocês, muitos de vocês já conhecem, mas vão conhecer mais. Estou aqui com a Meire Camille, que é psicóloga, teóloga, palestrante. A Meire Camille, gente, é uma palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora organizacional e docente em MBA em gestão de pessoas, desenvolve palestras motivacionais, treinamentos diferenciados, aliando a arte mágica. Sim, também sou ilusionista. Ilusionista, olha que beleza, eu gosto de mágica. Eu também já era mágico, sabia? É mesmo? Faz tempo que parei de fazer mágica. E teatro e psicologia. A Meire, pra mim, na verdade, ela é um sorriso ambulante, na verdade. É um entusiasmo, uma alegria, o tempo todo. Eu vejo você assim... Eu e você, né? O sorriso ambulante. Você vê um sorriso andando, pode falar, é a Meire. E olha aqui, gente, eu tô com a Vivi. A gente chama de Vivi, mas é Viviane Falcone. A Vivi, vou falar Vivi, né? Vivi. É alguém que eu admiro demais. Nós trabalhamos juntos aqui na Rede Vida, sempre conosco aqui. E uma pessoa que, com uma alegria, com uma vontade, um entusiasmo. A Vivi é formada em rádio e televisão pela Universidade em Imbi-Morumbi, atua como técnico de laboratório audiovisual do SESI. Você está no SESI, né? SESI São Paulo, que chique. Trabalhou como produtora aqui na Rede Vida durante 5 anos, Vivi. Foi 5 anos, né? Olha, em 2018, olha que demais. Ô, Meire, olha aqui. Tornou-se a primeira mulher brasileira a narrar um jogo da Liga dos Campeões da Europa. Show! Champions League. Ela foi para a Europa, foi a primeira mulher brasileira a narrar. Ai, que orgulho. Né? Depois que ela venceu um reality show de narradora, narradora Leis, né? Narradora Batata, né? Batata. Né? Do canal Esporte Interativo. Ela ganhou como melhor narradora, narrou a Champions League. E você vê essa menina narrando futebol, que demais. Meu Deus. Né? E hoje ela está aqui apresentando o seu livro, né? O seu livro, Uma Mulher de Fé. Olha que coisa linda. Vivi, eu fiquei tão feliz quando você trouxe esse livro aqui, ó. Uma história de amor, coragem e esperança, né? Primeira obra dela. Quando é o primeiro livro? Porque eu tô falando que é o primeiro, porque agora vem um monte depois desse aqui, né? Ela apresenta um olhar sobre a sua mãe, né? A dona Sônia Falcone. Dona Sônia, que ela faleceu no ano de 2021, né? Por causa da Covid, por causa da Covid-19. A Vivi, eu vou te chamar de Vivi, pode? Pode, à vontade. A Vivi apresenta de uma forma simples, delicada, né? Toda essa trajetória dessa mulher de fé, né? Que passou por grandes dificuldades na vida. É muito bonito isso, muito bom mesmo. Vivi, a gente está muito orgulhoso, muito orgulhoso. Eu estou segurando o livro, mas pô, a gente está muito orgulhoso. Eu estava dando uma olhada no livro, o livro é muito bonito mesmo. E você está falando que a capa é sua? A idealização da capa é minha, eu que criei a capa. Gente, e foi um presentão que Deus me deu, esse livro, né? Eu escrevi. Olha o chique da foto dela. Eugênio, olha aqui. A gente escolhe uma foto bonitinha, né? Muito bonita. Os cabelos loiros aí. Você não tá com mais... Agora voltei ao tom original. Mas foi um grande presente que Deus me deu no momento de internação, né? Então... Que internação? Justamente por causa do luto da minha mãe, né? Tem a questão da depressão que vem. Sim. E eu tive muita dificuldade em lidar com isso no início, principalmente.
E aí eu precisei, a primeira vez eu fui internada por tentativa de suicídio, né? É bom você falar isso, né, Meire? Eu acho que sim, a pessoa que passou por isso, ela ter coragem de falar. Sim, porque é um tabu. É. Nós temos muito receio de falar sobre morte, tudo que se relaciona com a morte. E isso é péssimo, porque tudo que vira tabu, você desconhece. E quando você desconhece, você não sabe como lidar com aquilo. E aquilo vai ficando... A mesma coisa com relação à sexualidade. Então, a nossa sociedade tem alguns temas que são tabus e é muito ruim. A gente precisa aprender a falar sobre isso. E eu acho bonito a Vivi falar assim, e falar com essa propriedade e com até uma certa autoridade sobre isso. Você passou por esse momento, então, né? Sim, passei. E eu acho importante a gente falar, padre, porque às vezes muitas pessoas também falam, é falta de Deus, e não é. Mostra que é uma doença, que você precisa de cuidado, você precisa procurar ajuda médica, você precisa ter uma rede de apoio. No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, que foi a minha rede de apoio. Então, minha irmã que me encontrou, né, que eu tentei com ingestão medicamentosa. Aí fui para uma primeira internação, eu fui um pouco resistente nessa primeira internação. Eu não quis ficar, até porque o ambiente ele não é dos melhores, não é dos mais agradáveis, mas também não é muito o que as pessoas pensam. As pessoas ainda têm uma ideia muito fechada. Né? Exatamente. Você vai para... minhas irmãs foram muito criticadas, né? Como é que você deixa ela ir para uma clínica assim? Ela não pode se recuperar lá. Então, as pessoas têm muito esse preconceito. E aí, eu saí antes do término da internação, eu pedi alta, porque eu não estava me adaptando ao lugar. Tentei retomar... Saí antes. É o que eles chamam de alta pedida. Sim. E eu tentei retomar minha vida. Mas a gente precisa reconhecer quando a gente não consegue. E aí foi o momento que eu reconheci. Eu falei, eu não conseguia render no trabalho, então estava afetando a minha capacidade cognitiva. Sim. E aí eu precisei reconhecer e falar, não, eu preciso de um tempo para me cuidar. E aí, para a segunda internação, eu fui de forma voluntária. Eu fui por uma consulta, conversei com o médico, minha irmã estava junto. Eu sabia que não tinha pessoas que conseguiriam ficar comigo o tempo todo, porque o pessoal trabalhava. Eu saía muito na rua, eu tinha crises, eu saía na rua. Então, como eu falei, eu estou me colocando em risco, eu falei, eu vou me cuidar. Eu falei, eu não vou dar a chance de novo de tentar fazer algo contra mim e contra as pessoas que eu amo. E aí eu fui para uma internação voluntária. E aí eu fiquei 2 meses e 12 dias. Na mesma clínica que você tinha ido antes? Foi numa outra. Aí a própria empresa me recomendou ir para essa clínica que eu fiquei. Me deu todo o suporte, né, de acompanhamento psicológico e falou, vai para tal clínica, você precisa desse acompanhamento. E aí eu fui e fiquei lá por 2 meses e foi onde eu escrevi o livro. Lá você escreveu o livro? Lá eu escrevi o livro. O Meire, a questão do luto, o luto ele é muito pessoal, né? E é necessário de se viver, né? Super necessário. Todas as emoções que nós temos, padre, elas existem em nós porque elas são responsáveis pela nossa sobrevivência. A questão hoje é que a gente tem muita dificuldade em lidar com a tristeza, porque a gente acha que tem que ficar feliz o tempo todo. E não é. Vivência. Não é assim. Justamente. Então a gente também não sabe lidar com a tristeza. Então o luto, ele vai acontecer toda vez que você perder algo que seja importante para você. Pode até mesmo ser um objeto, um carro, um vaso que seja muito importante. Uma separação, né? Uma separação, um luto. A perda de, sei lá, uma pessoa querida, um relacionamento mesmo que se quebra. E muitas vezes, por exemplo, a depressão, ela tem a ver até também no caso, né? Então, o luto, ele pode trazer uma depressão, mas também problemas de relacionamento também pode trazer a depressão. Também. E o luto, principalmente no caso de perdas de pessoas importantes, ele dura mais ou menos 1 ano. 1 ano. Então demora. Então a gente tem que ter muita paciência para nos acolhermos nesse processo. Porque o que é a pessoa madura, né? A pessoa amadurecida, ela precisa também se acolher. Porque quando a gente é pequenininho, quem nos acolhe é pai e mãe. Né? É quem está lá junto com a gente. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai nos acolhendo. Então, o processo que a Vivi passou é muito interessante, porque foi um processo de cura. Ela passou por todas as fases. Por exemplo, em primeiro lugar, um relacionamento é investimento. Então, se eu amo ela, eu fico investindo. Então, é a mãe. Ela está investindo amor e a mãe investe amor. Beija, se preocupa, você tem aquela troca. Então, o teu amor, que é uma energia, ela está fluindo para lá. Quando há um corte,
eu não consigo mais jogar o amor para aquela pessoa que eu quero. Então, aquele amor aquela energia começa a ficar acumulada. É mais ou menos assim que funciona o luto, tá? Aquilo meio que se quebra, é como se uma parte nossa tivesse saído mesmo. A dor é uma dor muito parecida com dor física, né? É uma dor que não passa. E aí, às vezes a gente tem essa sensação de que a gente não suporta a realidade. Então, a depressão vai fazer com que a gente volte para o passado, que é diferente da ansiedade. A ansiedade vai para o futuro. Para o futuro, a depressão. Mas os dois é uma dificuldade de viver o presente. Entendeu? Então, sempre uma fuga daquilo, talvez até para aliviar a dor. Exato, entendeu? E aí, por exemplo, o que ela fez com aquele amor? Ela canalizou isso para o livro, então ela materializa o amor dela em forma de livro. Foi um processo de cura. Escrever o livro para ela foi um processo de cura. Sim, e que também ajuda outras pessoas. Então, ela dá uma vazão positiva. Outras pessoas, sabe o que vão fazer? Muitos pais, que às vezes perdem filhos e tal, eles começam a cuidar de outros filhos. Ou de outros filhos, eu digo. Do outro filho, fazer... outra ONG, ele vai fazer um trabalho voluntário. E assim ele se cura, porque ele dá vazão a esse amor que, quando você não tem para onde jogar, e o ser humano, ele é feito para isso, ele gera amor e ele precisa dar um canal. Olha que interessante. E no caso dela, ela materializa isso para ajudar outras pessoas. Olha que bacana. Muito interessante. Esse é o luto positivo. Positivo, positivo. E é isso interessante que a Mary fala, porque é o seguinte, nós temos uma ditadura de ser feliz no mundo hoje muito perigosa. Isso. As pessoas falam, você tem que ser feliz. Não, tem que ser feliz. A tristeza é uma emoção, como a alegria é uma emoção, e eu posso estar triste um dia, posso estar feliz no outro. Sim. Isso é normal. É normal. Ela vai, por exemplo, quem passa por um processo de luto, você que já perdeu alguém aí, você sabe que um dia você tá bem. Do nada, às vezes você chora. Mas é normal. Você vai arrumar alguma coisa, você lembra da pessoa e você vai chorar. Normal. Você tem que reconhecer que aquilo é teu e que foi importante. Porque o luto nada mais é que reconhecer que aquele vínculo era importante, aquela pessoa era importante para mim. E ela também me faz aprender a cuidar dos relacionamentos que eu tenho hoje. Porque eu preciso saber que tanto eu posso ir embora antes, quanto as outras pessoas, qualquer pessoa, é um momento que eu tenho com aquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência da morte, que é o que nos faz mais vivos. Isso é importante, isso a gente fala, eu tenho que falar isso. E isso eu sempre digo para os pais, levem seus filhos ao velório, levem as crianças. É importante ter contato com essa coisa. Vivi, eu vou perguntar para você. Como ela teve essa ideia, Como que você teve essa ideia? Esse negócio Eu também fiquei curiosa. Quando você chegou lá, você pensou em... Na verdade, assim, a minha ideia nunca foi escrever diretamente uma biografia. Eu já pensava pela história, pelo relacionamento que a minha mãe tinha com Deus, né? Pelo amor de Deus, tá forte demais. Não, coitado de vocês. É que eu gosto de café forte. Não tava ruim, Meire? Tá bom. Coitada, Meire é educadíssimo demais, gente. Nossa, mãe. Eu gosto de café. Educadíssimo, mas tá muito forte. Então, padre, o que foi... Durante a internação isso foi acontecendo. A Meire vai até saber alguns termos que eu vou usar. Eu, no período da internação, mesmo nessa segunda, eu estava muito adoecida. Minha mente estava muito adoecida. Então, eu tinha muitos pensamentos intrusivos mesmo durante a internação, que são pensamentos que eles não são seus, mas eles aparecem sem você conseguir controlá-los. Intrusos, aqueles... Intrusos, isso. Aparece. E normalmente são pensamentos que não condizem com a realidade. Você pensa uma coisa, mas o pensamento tenta fazer você acreditar em uma totalmente diferente. E vinham muitos pensamentos intrusivos em relação à minha mãe. E eu falei, quer saber? Para fugir desses pensamentos, eu vou escrever a história da minha mãe. Interessante, né? E aí eu comecei, como a gente não tem acesso na internação, você não tem acesso a computador, celular, nenhum tipo de rede social, nada. Mas tinha caneta. Eu solicitei a caneta, porque a caneta tinha que ser autorizada também pela terapeuta, então eu solicitei e comecei a escrever à mão. Comprei um caderno na cantina e comecei a escrever à mão o livro. Então todo dia eu ia e escrevia um capítulo. Isso é muito bom. Eu fazia as atividades do dia e escrevia um capítulo. E isso que a Mary falou é interessante, esse processo de cura, porque eu até hoje eu tenho muita dificuldade em conseguir chorar.
a morte da minha mãe. E isso para mim era muito importante, porque muitas pessoas falavam, mas por que você precisa chorar? E eu falei, porque eu sou uma pessoa emotiva, então eu sentia falta disso. E aí eu percebia que em alguns momentos durante a escrita, quando eu menos percebi, eu estava chorando. Que maravilha. Então, de uma certa forma, eu estava colocando aquilo para fora. E aí foi ali que eu percebi, né? E fui fazendo foi realmente uma terapia para mim. Interessante. Finalizei As lágrimas, elas são uma bênção de Deus. Elas só existem no nosso corpo para isso. É para lavar a alma, é para colocar para fora a nossa choro, ele equilibra a gente, ele nos dá isso, depois que você chora, você fica bem, você alivia, o teu músculo alivia. A gente chora tanto de rir quanto tanto de alegria, quanto da tristeza, né? E outra quando coisa a gente está muito feliz também, muito emocionado, feliz, a gente também chora também, né? Porque é muita emoção. E só para não perder aqui, esse processo da escrita é maravilhoso. Ele é um processo que muitos terapeutas usam para você poder colocar as emoções para fora. Então, por exemplo, até serve para ansiedade, serve para angústia, serve para tudo. Você pegar um papel e você desenhar a tua angústia, você escrever a sua angústia. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente aqui no Ocidente, nós separamos cabeça de corpo. E a gente fica achando assim que um processo de depressão, ele acontece na cabeça. E não é, ele é no corpo, porque nós somos um ser todo completo. Então, o processo de cura tem que ser com o corpo em conjunto. Então, assim, por exemplo, a ansiedade, eu sempre falo para a pessoa, né? Quando ela está nessa situação com muita energia carregada, ela tem que fazer uma ginástica, sobe e desce escada, faz qualquer outra coisa, assim, para descarregar um pouco daquela energia. No caso da tristeza, como você tem uma baixa de energia, o que você puder trazer para o corpo para sair, ou desenhando, ou trazendo esse processo criativo. Criatividade é vida. Criar atividade. Eu crio atividade. Então, a partir do momento que ela começou a escrever, ela já estava no processo de cura, porque ela já estava gerando vida dentro dela, transformando aquilo dando forma em forma de palavra, porque o verbo, ele dá uma forma para o sentimento, ele organiza, então ela organizou as ideias e aqueles pensamentos intrusivos, ela mesma vai separando na cabeça o que é, o que não é, então ela toma posse da realidade e esse é o processo de responsabilidade. Porque quando a gente está ou depressivo ou ansioso, a gente não está conseguindo lidar com o quê? Com a realidade. E a realidade, ela é dura muitas vezes. E aí, a pessoa, às vezes, ela acha que ela não tem capacidade de lidar com aquilo. Por isso que ela vai muito, né? Ela se coloca muito pequena. Se volta para ela mesma. Isso. E com muita paciência e muito amor, que foi o que ela fez, ela se deu esse tempo. E com a própria educação, você vê, ela mesma foi percebendo como que funciona essa doença, como que é que eu estou, até onde eu posso. Ela mesma foi se educando, então isso é muito importante no processo de cura, porque é o paciente que vai fazer todo o processo, inclusive. Os profissionais, eles orientam, mas quem tem que querer fazer, quem deseja a cura, é o paciente. Olha que coisa interessante. Vivi, você lembra... Hoje, você lembra de todo o sofrimento, de toda a dor que você passou? Sim, hoje eu paro para... Eu ainda estou nesse processo, né? É o que a Mary falou, é um processo que ele leva um tempo, eu ainda estou nesse processo, mas quando eu olho para trás e eu vejo o estado em que eu fiquei, a que ponto que eu cheguei... Você lembra de você tem condições de enxergar assim? Sim. Porque hoje, olhando, a gente conviveu com a Vivi nesse período mais crítico. Então, a gente, quando olha para a Vivi hoje, a gente vê uma pessoa completamente diferente do que a gente viu naqueles dias, né? Você se vê assim? Você vê uma pessoa diferente? Me vejo totalmente. Agora eu consigo, é o que ela falou, organizar as ideias, consigo estar concentrada, porque antes, para coisas básicas do meu dia a dia, eu não conseguia ter concentração. Então, às vezes, até no trabalho mesmo, que é algo que eu gosto muito de fazer e que eu usava muita criatividade, eu não conseguia ser criativa. E para mim, só que na minha cabeça era como se estivesse bom. E aí, se eu paro hoje e olho e falo, gente, mas isso aqui não estava bom, isso aqui estava péssimo.
Então, você não vai tendo essa percepção quando você está adoecido. E hoje eu olho para trás e vejo a situação que eu estava. Eu ficava o dia inteiro desconectada, o dia inteiro sem me concentrar em nada, sem conseguir fazer uma leitura que fosse. Eu não fazendo conseguia. aquilo que a Meire estava falando. A depressão te ligava naquilo que era passado. E essa confusão que ela está dizendo, essa confusão de ideias, ela vem de confusão de emoções. Porque o luto, ele vai trazer tristeza, mas ao mesmo tempo ele traz raiva, ele traz revolta. Isso, é verdade. Por que eu estou passando por isso? Por que levou minha mãe? Isso, faz parte, mas faz parte, né, justamente. Né? Então a gente sente muito desamparo e a gente sente tudo junto e misturado. Então, quando você começa a fazer essa organização, que é um processo, a gente tem que ter paciência para poder passar por isso, entendeu? Que é doloroso. Primeiro, você já fez mágica aqui na Rede Vida, não? Já! Eu nunca vi. Eu já participei com ela. Bendito, você nunca fez mágica, não? Você já? Eu já participei com ela, das mágicas dela. É? Não. Sabe por quê? Porque a gente não vê mulheres mágicas, a gente vê muito homem mágico. Pouquíssimo, é verdade. Não é? Eu achei interessante isso, porque a gente não vê mulheres mágicas. Muito pouco. É igual futebol. Futebol, são é poucas verdade. mulheres. É verdade, mesmo, é verdade. No mundo inteiro. Sabe o que eles dizem? Outro dia eu estava discutindo isso com relação a ter poucas mulheres mágicas, meus amigos. Sabe o que eles falam? Eles dizem que é porque mulher não sabe guardar segredo, por isso que pouca mulher mágica. É o mesmo caso para padre.